Continuando o vídeo anterior, a gente estava resolvendo o exercício que eu passei na semana passada. A gente fez as três primeiras classes, classe data, classe funcionário e classe gerente. Agora a gente vai fazer a classe empresa e depois o método principal para fazer o sisteminha rodar. Bora lá? Continuando, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar a classe empresa. Nova classe Java chamada empresa. Criei a classe empresa, agora sim, vou omitir essa aba aqui do lado para ficar mais fácil da gente ler. Vou criar a classe empresa que vai ter dois array lists, um de funcionários e um de gerentes. Então, array list funcionário chamado funcionários import java.util.arraylist. Prontinho. Agora eu vou criar um array list de gerentes. Vamos fazer o construtor public empresa recebe nada. Quando eu crio a empresa não tem nenhuma informação ainda. Eu simplesmente vou fazer this.funcionários recebe um novo array list vazio. Lembra que tem que colocar esse abre e fecha parênteses, porque eu estou chamando o construtor do array list. This.gerentes recebe essa mesma coisa que eu peguei aqui. Ctrl C, Ctrl V, está pronto o nosso construtor. Agora, primeiro a gente tem que fazer a folha de pagamento. Void folha pagamento. Recebo como parâmetro nada. Então, eu vou ter um double total aqui que vai acumular o salário de todos os funcionários, inclusive gerentes, para eu imprimir essa informação no final. E aí eu vou começar aqui com system.out.println folha de pagamento mensal, para a pessoa saber do que eu estou fazendo aqui nesse método. Para cada funcionário F dentro de this.funcionários, F.listar dados. Ele vai imprimir o nome seguido do CPF e salário. Depois eu pedi que você imprima o nome de todos os gerentes, seguido também do salário dele, mas incluindo no finalzinho o custo total da equipe desse gerente. Para cada gerente G dentro do array de gerentes, G.listar dados, ele vai imprimir gerente, dois pontos, nome, seguido do CPF e seguido do salário dele. E aí no finalzinho eu vou fazer system.out.println custo de sua equipe, que é o custo total da equipe gerenciada por esse cara, mais g.custo equipe. Toda vez que eu tiver um funcionário, toda vez que eu tiver um gerente, eu vou pegar esse total e vou adicionar ao total o quê? O salário dessa pessoa, f.getSalário. Vou fazer isso aqui também, só que aqui é g.getSalário. No final de tudo, system.out.println custo total mensal, dois pontos, R cifrão total, que é essa variávelzinha na qual eu armazenei o salário de todos os funcionários e todos os gerentes. Depois, contratar funcionário. Public void contratar funcionário. This.funcionários, que é o array list de funcionários, .add o que? Um novo objeto da classe funcionário. Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar lá no construtor dessa classe, vai criar um novo objeto, vai ler todas as informações dele, vai retornar um objeto da classe funcionário e adiciono nesse array. Só isso. Faço a mesma coisa agora para o contratar gerente. Contratar gerente, this.gerentes.add um novo gerente. A gente precisa agora achar o funcionário mais antigo dentre todos os funcionários e, possivelmente, gerentes. Public funcionário vai retornar um objeto da classe funcionário chamado funcionário mais antigo. Recebe nada. Eu vou criar um funcionário F que vai ser this.funcionários.get 0. Ele vai ser o primeiro funcionário da empresa.
E aí eu vou percorrer todos os outros funcionários da empresa, vendo se tem algum funcionário que é mais antigo que ele. Então, se houver, não vou nem chamar de F, vou chamar de M de mais antigo. Então, se algum outro funcionário, entre todos os funcionários e gerentes da empresa, for mais antigo que ele, eu atualizo o valor dessa variável M. E aí, no final, eu retorno o M, que vai ser o funcionário mais antigo de todos. Então, para cada funcionário F dentro de this.funcionários, se f.get data de contratação, se a data de contratação desse funcionário comparada, lembra da compara? Vai retornar -1 se a primeira data for menor que a segunda. Eu quero saber se ele é mais antigo que quem? Que o M, que é quem eu estou considerando que é o mais antigo até agora. Então, se a data de contratação do F for menor que a data de contratação do M, m.get data de contratação, como é que eu sei que ela é menor? O compare vai retornar -1 se a primeira data for menor que a segunda. Então, se isso aqui for menor que 0, o primeiro é mais antigo que o segundo. Então, se isso acontecer, o que eu vou fazer? M recebe F. A partir de agora, M, que era esse primeiro aqui, ele não é mais o funcionário mais antigo. Por quê? Porque eu achei que é mais antigo que ele. Eu não posso simplesmente fazer f.getData de contratação menor que m.getData de contratação. Porque não é dois inteiros que eu estou comparando. São dois objetos da classe data. Então eu precisei de um método que diz quando que um objeto da classe data é menor que outro objeto da classe data. Eu olho primeiro o ano, se empatar eu olho mês, se empatar eu olho dia. Lembra disso? Está lá no vídeo da aula anterior. Ok, e aí depois eu faço a mesma coisa para os gerentes, porque gerentes também são funcionários. Eu quero saber o funcionário mais antigo da empresa, pode ser que o funcionário seja um gerente. Então, para cada gerente G dentro de this.gerentes, se a data de contratação do G for menor que a data de contratação do M, que é o menor até agora, M recebe G. E não tem problema M receber G, por quê? Porque o gerente é um funcionário. Então, se o mais antigo for o gerente, ele não deixa de ser um objeto da classe funcionário. No final de tudo, returne M, que é o objeto que contém o funcionário mais antigo da empresa. Depois eu tenho o funcionário mais velho, que vai ser bem parecido com o funcionário mais antigo. Mesma coisa, só que eu não vou pegar a data de contratação, vou pegar a data de nascimento. Nascimento. Dá para reutilizar código aqui, professor, já que eles são tão parecidos? Dá, mas não nessa aula de hoje. Então, retorno M, que é o funcionário mais velho. Depois de contratar funcionário, contratar gerente, funcionário mais antigo, funcionário mais velho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um método que atribui um funcionário a um gerente. Só que para isso eu preciso, dado o CPF, encontrar esse funcionário no array de funcionários. Public retorna um funcionário, nome do método, localizar funcionário, dado um string CPF. E aí, como eu falei para vocês, considera que tem. Por quê? Porque se não tiver, eu não vou saber o que retornar, vai complicar a nossa vida. Então, eu vou considerar que tem, que eu sempre vou chamar esse método só caso exista um funcionário na empresa que tenha aquele CPF. Eu não vou digitar o CPF errado aqui, senão vai complicar a nossa vida agora e não é isso que eu quero nesse momento, ok? Num sistema de verdade, não é assim que esse método vai funcionar. É só para a gente criar uma funcionalidadezinha aqui legal. Vou criar uma variável chamada funcionário R, que é o cara que eu vou retornar. Para cada funcionário F dentro do this.funcionários, se CPF, que é a string que eu recebi como parâmetro, é igual ao CPF desse Fzinho, f.get CPF, o que eu faço? Return F. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou percorrer todos os funcionários da empresa. For funcionário F dentro de this.funcionários, se por um acaso CPF, que é a string que eu recebi como parâmetro, é igual ao CPF do F, f.get CPF, significa que eu achei o cara que eu queria. Return quem? F, que é o objeto da classe funcionário que tem mesmo o CPF que eu recebi como parâmetro. Belezinha? Belezinha, fácil. Só que tá dando erro. Por que tá dando erro? Porque o Java, ele previne você de dar erro no futuro. Você está dizendo para ele que eu vou retornar um funcionário. Eu disse para você, eu te garanto que o funcionário sempre vai estar lá.
Mas o Java não sabe disso. Então, se por acaso esse funcionário não estiver lá, o que vai ser retornado? Não vai ser retornado nada, porque eu não vou entrar nesse if. Se por acaso eu percorrer todos os funcionários Fs aqui do meu ArrayList e nenhum deles tiver o CPF, ele não está retornando nada aqui. Aí Java não deixa você sair desse método sem garantir que vai sempre ser retornado um funcionário. Então aqui a gente vai ter que fazer uma gambiarrazinha. Gambiarra não, artifício de programação. Só por quê? Porque eu não quero fazer ainda o teste de erro para verificar se existe tal, se não existe. Então, como eu estou te garantindo que ele vai sempre existir, ele sempre vai entrar aqui dentro. Mas o Java não sabe disso. A gente precisa retornar o objeto da classe F aqui de qualquer forma. Então, se eu percorrer tudo e eu não entrar aqui dentro, que não vai acontecer, porque eu estou te dizendo que a gente vai acontecer, eu simplesmente vou colocar aqui return this.funcionários, que é o meu array, .get 0. Estou retornando o primeiro funcionário lá do array só para dizer que ele sempre vai retornar um objeto da classe funcionário. Ok? Tudo bem. Isso não vai acontecer. É só para garantir que o código vai funcionar. Depois, mais para frente, a gente vê como que a gente melhora essa proteção de erro aqui. Então agora eu vou retornar um gerente, método localizar gerente, recebe também o CPF, para cada gerente G dentro de this.gerentes. Se o CPF que eu recebi como parâmetro for igual ao CPF do G, retorno G. No final, aquele mesmo problema de cima, para garantir que vai funcionar, eu vou colocar que eu vou retornar o primeiro gerente da empresa, mas ele não vai entrar aqui também. Eu estou te garantindo que só vai ter o CPF correto. Dado que eu fiz isso, eu preciso atribuir um funcionário a um gerente. É o último método que eu pedi na especificação. Pode ser que a gente tenha que fazer mais um para que tudo funcione. Vamos ver. Por enquanto estou fazendo aqui, que a princípio parece ser o último. Public void atribuir func g. Vou receber 2 CPFs? Poderia, mas eu não botei isso. Eu não botei parâmetro nenhum lá. Então a gente vai ter que fazer a leitura desses dados. Scanner s igual a new scanner, recebe como parâmetro system.in. Vou mandar ele digitar o CPF do gerente. Digite o CPF do gerente. String g, que é o CPF do gerente, recebe s.nest. Vamos fazer o mesmo para o funcionário. Digite o CPF do funcionário. Aí aqui eu vou chamar de F, string F vai ter o funcionário, o CPF dele. E aí como que eu vou atribuir esse funcionário a esse gerente? Lá no gerente eu já tenho um método para isso, mas eu ainda não sei quem é o gerente, eu sei o CPF dele. Então, gerente G, eu chamei de G. Então eu vou chamar aqui CPF G, CPF do gerente, CPF F, CPF F veio, né? CPF do funcionário. Então o gerente G vai receber o quê? This.localizar gerente, passando como parâmetro o CPF desse gerente. Então, dado que eu sei o CPF do gerente, eu vou chamar aquele método que vai me dizer quem é efetivamente o gerente. Qual dentre todos os objetos que estão dentro do ArrayList de gerentes é aquele que eu quero. Achei o gerente, e aí eu faço funcionário F, recebe this.localizar funcionário, passando como parâmetro o CPF do funcionário, que eu acabei de ler. O gerente G já tem lá dentro dele um método chamado inserir funcionário equipe. Dado um funcionário, eu vou inserir ele dentro da equipe daquele gerente. Então, chamo esse método, passamos como parâmetro para ele quem? F, que é o funcionário que eu acabei de ler aqui em cima. E a classe empresa, teoricamente, está pronta. Já posso ir lá para o main. Exceto pelo fato de que está dando um erro aqui em cima. Vamos ver onde está dando um erro. Está faltando um ponto e vírgula aqui. Pronto, agora sim a classe empresa está pronta. Vamos para o main. Criar uma nova classe. Na hora de criar eu já devia ter feito, né, a classe principal, mas acabou que eu não fiz. Então vou ter que fazer aqui uma nova classe Java lá dentro do RH, chamada RH, que vai ser a classe principal. E aí ela criou uma classe normal, porque eu não tinha dito que ia ter essa classe como principal. Então eu posso só chegar aqui em digitar main, e aí ele vai sugerir aqui para mim essa opção que é para criar um método main para que eu possa executar essa classe aqui. Então, criou um main aqui para mim, ó, você viu que até apareceu já essa setinha, que vai fazer com que eu possa rodar e executar o meu código. Então, criei o main. Primeiro, vou contratar 5 funcionários seguidos.
inventando os dados para eles. Então, para isso, primeiro eu preciso criar uma empresa. Empresa é igual a new empresa. E aí eu vou criar 5 funcionários seguidos. É ponto contratar funcionário e vou fazer isso 5 vezes. Posso repetir isso 5 vezes ou eu faço um loop aqui for int i igual a 0 e menor que 5 e mais, repito isso aqui, vai contratar 5 funcionários para a minha empresa. Depois vou contratar um gerente sem senha, é ponto contratar gerente, sem senha, não vou digitar a senha lá dentro, e eu tenho que atribuir cada funcionário a esse gerente. Mas é assim, eu vou criar o gerente antes, vou desobedecer o professor para facilitar a nossa vida. Vou criar o gerente, e aí aqui, deixa eu botar a chavinha aqui, que vai ter mais de uma coisa para fazer, contrato esse funcionário, e aí é ponto atribuir funcionário gerente. Como eu acabei de digitar o CPF desse funcionário, eu vou lembrar melhor qual é o CPF dele, então eu entro no método que vai pedir o CPF do funcionário e do gerente, vou fazer a atribuição. Depois eu contrato mais um gerente, só que dessa vez não passando a senha, no primeiro eu passo, no segundo eu não passo, contrato mais 5 funcionários, atribuo a esses gerentes, ok? Depois de fazer isso tudo, eu tenho que alterar a senha do gerente, eu tenho que imprimir os dados do funcionário mais antigo, então vou fazer aqui funcionário f recebe ponto funcionário mais antigo, e aí system.out.print ln mais antigo, 2 pontos, eu coloco f.getNome, por exemplo, vai imprimir o nome do mais antigo. Eu faço aquele listar dados lá que vai imprimir tudo. Depois, funcionário mais velho, mesma coisa, só que aí ele está dando erro aqui porque eu estou criando um funcionário F, sendo que já existia um funcionário F, eu vou só tirar a declaração, o F já tinha sido declarado aqui, agora eu vou só alterar, o F que era o mais antigo passa a ser o mais velho. Mais velho, 2 pontos e F. No final ele pediu a folha de pagamento. Como é que eu faço isso? É ponto folha pagamento. Só isso. Vai imprimir tudo. Nosso e-mail está pronto. Só faltou o quê? Faltou trocar a senha do gerente. Esse segundo gerente, eu mandei você criar ele sem senha. Como é que eu mudo a senha do gerente? Não sei, né? Eu poderia criar aqui um gerente G igual a localizar gerente. Eu não sei qual é o CPF do cara. Eu teria que fazer um scanner aqui e aí, dado o CPF do cara, eu passo ele aqui como parâmetro e aí depois eu faria esse G ponto alterar senha passando o atual, que seria abacaxi, né, que é padrão, e a nova. Mas fica feio ficar fazendo isso tudo aqui. Então é melhor eu chegar aqui na empresa e fazer um método extra para poder, dado um gerente, alterar a senha do gerente. Então vamos fazer aqui public void mudar senha de um gerente qualquer. Eu vou ler o CPF do gerente e aí gerente G recebe this.localizar gerente, passando como parâmetro o CPF do gerente que eu acabei de ler, e aí sim eu faço G ponto alterar senha, passando o que? Atual e a nova. Qual é a atual e qual é a nova? Não sei, né? Tenho que ler. Digite a senha atual. Então eu crio uma string atual aqui. Digite a nova senha. Nova. Passo comparando para alterar a senha. Atual, vírgula, nova. Aí lá dentro ele vai fazer a verificação, vai alterar tudo e não vou ter que fazer esse monte de coisa lá no main. Ia ficar horroroso. Então aqui que eu vou chamar mudar senha gerente. Eu simplesmente faço aqui, portanto, ponto mudar senha gerente. Eu só vou ter que lembrar qual é o CPF dessa criatura aqui, que é o gerente que eu acabei de criar aqui em cima. Vou até botar isso aqui para ficar mais fácil. Terminei de criar o gerente sem senha, já peço para mudar a senha dele. E aí vamos executar o nosso sisteminha. Vocês vão ver que vai faltar um monte de mensagem para ajudar o usuário a identificar o que é para fazer. Porque a gente não foi criando todas as mensagens possíveis. Então a gente vai ter que meio que adivinhar o que é para fazer. Mas vamos lá, vamos executar. Na hora de executar, eu fiz uma modificação aqui, porque quando vocês criaram aquele main, apareceu essa setinha aqui. Como de cara eu não tinha criado um arquivo sendo o arquivo principal com o método principal do sisteminha,
Eu sei que tem um main aqui, mas o projeto inteiro, principal em si, ele não sabe que é daqui que é para ser executado. Então, na hora que eu cliquei isso aqui, eu poderia rodar essa classe. Não significa que quando eu rodar o projeto inteiro em si, ele vai saber que essa é a classe principal para ser rodada, é o ponto de início do meu sisteminha. Então, eu vim aqui em modificar configurações de execução, e aí eu cliquei aqui nessa opção. Armazenar esse arquivo, que é o RH, como o arquivo principal do projeto. Então você clica aqui, vai estar desclicado, você clica, aplica e ok, dá ok. A partir de agora, essa setinha verde passou a ficar habilitada. Se vocês voltarem no vídeo, você vai ver que logo que eu criei o RH, ele não estava habilitado. Então agora eu já posso executar. Vou executar, vamos ver que vai ter um monte de mensagem faltando, mas enfim, vamos testar e vamos ver o que acontece. Digite o nome. De cara, nome de quê? Nome do gerente. Então aqui no contratar gerente, lá no iniciozinho devia ter uma mensagem, contratando um novo gerente. Digite o nome de quê? Do gerente, entendeu? Então vamos lá. O primeiro gerente vai ser o Hilário. Digite o CPF do Hilário, 123. Salário do Hilário, 123. Dia, vamos supor que ele... Dia de quê, né? Dia de nascimento. Tá faltando aqui, mais uma vez, uma mensagem para avisar a pessoa. É nascimento ou é contratação? Nem lembro. Vou ter que vir aqui no classe gerente, herda de funcionário. Lá no consultor de funcionário, primeiro eu faço a data de nascimento e depois a contratação. Aqui eu devia ter feito um print falando, informe a data de nascimento do cara. Não fiz. Então primeiro vai ser o nascimento. Então voltando aqui, dia de nascimento, 4/12/1981. Dia agora, de novo, dia de quê? Agora é de contratação. Ele foi contratado no dia 17 de dezembro de 2007. Agora, deseja criar uma senha? Sim. S maiúsculo, que é o que eu botei ali. Qual vai ser a senha? Azul. Agora digite o nome. Nome de quê? Agora eu estou contratando 5 funcionários. Eu tenho que inventar dado para 5 funcionários. Então eu vou chamar de F1, primeiro funcionário. CPF dele, 1. Salário, 1. Dia de quê? Que ele nasceu? 1º de janeiro de 2001. Agora dia de contratação, 1º de janeiro de 2011. Só para a gente lembrar depois, fica mais fácil. Digite o CPF do gerente. Que gerente? O gerente que vai ser responsável por esse funcionário. Estou fazendo a atribuição aqui, tá vendo? Tá faltando um monte de mensagem, mas vamos lá. Gerente é 123, CPF do funcionário 1. Então atribuir o funcionário 1 ao gerente 123. Ele já está lá na equipe. Agora digite o nome. Nome de quê? Do segundo funcionário. Tá horrível isso em questão de usabilidade. Mas enfim, está funcionando, a gente precisa melhorar isso depois. Nome F2 é o segundo funcionário. CPF 2, salário 2, 2/2 de 2002, e aí ele foi contratado 2/2 de 2012. Todo mundo está sendo contratado com 10 anos de idade. CPF do gerente, 123, que é o Hilário, funcionário 2, atribuir funcionário 2 àquele cara. E aí vou adiantar o vídeo aqui e vou incluir mais funcionários. F3, F4 e F5. Terminei de criar os 5 funcionários, agora eu tenho que criar um segundo gerente. Vou chamar ele de Flávio. CPF dele vai ser, primeiro era 123, vou fazer 234. 234, salário dele 234, dia, ele nasceu, sei lá, 1º de janeiro de 1900. Velho. Ele vai ser o mais antigo, hein? O mais antigo não, o mais velho. Digite o dia de contratação, né? Foi contratado 1º de janeiro de 1910. Então ele também vai ser o funcionário mais antigo da empresa. Deseja criar a senha? Não. Agora, esse digite CPF do gerente é porque eu pedi para alterar a senha. Então, de novo, lá naquele método que eu vou alterar a senha, eu podia no início do método avisar que eu estou trocando a senha do gerente. Então, digite o CPF do gerente, cuja senha eu quero trocar. Qual é? O 234. Digite a senha atual, abacaxi. Nova senha, amarelo. Trocou? Agora eu vou contratar 5 funcionários. Eu fiz F1, F2, F3, F4, F5. Agora eu vou fazer F6, F7, F8, F9, F10 e aí volto para falar com vocês no vídeo. Fiz tudo que tinha que fazer. Inseri uma informaçãozinha só errada para a gente ver o que vai acontecer de propósito. O que foi? Depois que eu criei todos aqueles itens, no último funcionário
eu chamei ele de F10, o CPF dele é 10, salário é 10, né? Falta de criatividade total. Nasceu dia 10 de 10 de 2010, que dia que ele foi contratado? 10 de 10 de 2020. E aí, CPF do gerente, eu botei o quê? 10, que é ele mesmo. Tem algum gerente CPF 10? Não, tinha que ser 234, que é o CPF do segundo gerente. Então, quando isso acontece, eu não achei o gerente que tinha aquele cara com esse CPF 10, então eu retorno o primeiro gerente do array, que provavelmente vai ser o primeiro gerente, o Hilário. Então, o último funcionário vai estar na equipe do Hilário, não do Flávio, como ele deveria, ok? Então, não vai ter 5, provavelmente vai ter 6 funcionários com o Hilário, o F1, F2, F3, F4, F5 e mais o F10, e depois 4 funcionários com o Flávio, ok? Ok, mas foi isso, mas o sisteminha não deu erro, o sistema rodou, por quê? Porque eu botei aquele último itemzinho lá de retornar o primeiro cara do array list justamente por isso. Então, folha de pagamento mensal. Então, F1, CPF 1, salário 1, recebe R$1, F2, R$2 e até o F10. F10 recebe R$10, ok. Aí depois tem o gerente Hilário, CPF 123, salário 123, custo da equipe dele 148, vai ser 123 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais esse 10 aqui, porque o F10 ficou com ele. Depois, o Flávio, CPF dele tal, custo do salário 234, custo da equipe dele deu 264, que é 234, mais o salário desses aqui, 9 mais 8, mais 7, mais 6. Custo da equipe, custo total mensal da empresa, R$412, que é a soma de todos os salários. Ok, acabou, ele fez todas as funcionalidades que eu pedi. Para isso eu tive que criar um métodozinho extra, que é aquele método para alterar sendo gerente. E tá faltando um monte de mensagem de erro. Isso vocês vão ter que, quando vocês fazerem o trabalho de vocês vão ter que criar um sisteminha um pouco mais amigável com o usuário do que esse aqui que eu fiz. Fiz rapidinho só para vocês verem como é que funciona. Vocês vão ter um pouco mais de trabalho, porque vocês vão ter que fazer com que ele fique usável. Você não pode me entregar um negócio que eu tenho que adivinhar o que está sendo pedido. Não, que é o que eu fiz aqui. Vocês não vão poder fazer isso. Vocês vão ter que me entregar um sistema que, quando eu usar, eu entenda o que é para ser feito. Entendeu? Primeiro que vai ter um menu. Esse aqui não teve menu, no de vocês vai ter um menuzinho e eu vou escolher as opções. Mas mesmo escolhendo a opção, é bom saber que eu estou no lugar certo. Então, eu tinha lá a opção contratar funcionário, entrei, mesmo assim, é bom você falar, ó, vamos contratar um funcionário, entendeu? É bom você sempre avisar. Quanto mais você avisar, melhor. Mal não faz você deixar claro o que está sendo feito. Ok? É isso. O sistema está pronto. E aí, agora eu vou passar o trabalhinho para vocês, que vai ser a primeira atividade de vocês valendo nota nesse semestre. Ok? Até lá.